para agitar aqui, dada a urgência da situação, com o nosso Bom Dia para Quem. Vamos que vamos. E o nosso Bom Dia de hoje, nessa terça, é para você que ainda acredita em Papai Noel, que porcos voam e quem acredita em eleições livres e justas na Venezuela. Se bem que essa última opção é bem mais difícil de acreditar. Porque vamos aos fatos. Edmundo Gonçalves, candidato da oposição, na verdade, foi um diplomata leal a Hugo Chávez por mais de uma década. Quer dizer, se essa é a oposição, imagine o que é ser apoiador nesse sistema político. Ainda assim, pelo simples fato de ousar disputar uma eleição e, pior, vencer, Gonzalez, um senhor de 75 anos de idade, teve sua prisão decretada ontem pelo narco-estado de Maduro. O problema, minha gente, é que o regime chavista chegou a um ponto onde qualquer sombra de dissidência é uma ameaça existencial. Não se trata mais de controlar eleições ou manipular resultados. Agora, simplesmente negam a realidade. Mas, ainda assim, perderam e recusam aceitar. Lord Acton já ensinava, abre aspas, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, fecha aspas. Ditadores nunca aprendem, mas sempre ensinam. Assim, aqui vai a lição. O autoritarismo é uma estrada de mão única que só leva, invariavelmente, ao abismo. Mas, claro, essa é só a minha opinião e aconteceu, talvez, meu caro PP, vamos começar contigo. Eu acho que não fica mais simbólico do que isso. Prisão decretada do próprio opositor, alegações ali do Ministério Público acusador dentro da Venezuela, completamente aparelhado pelo chavismo mais raiz e submisso a Maduro, acabou decretando a prisão do principal opositor, um senhor de idade. O que você acha? É um absurdo, né? O que está acontecendo na Venezuela, desde o período pré-eleição, é absurdo atrás de absurdo. Começou com a impossibilidade da Marina Corina Machado participar das eleições, né? E culminou, né, com a não divulgação das atas eleitorais que comprovariam a vitória do Edmundo Gonçalves. Então, o que nós estamos vendo, infelizmente, na Venezuela, é o governo do Maduro querendo fazer um tensionamento, né, para poder se manter no poder. Isso mostra, na minha opinião, claramente um destempero, uma preocupação muito grande, né, do governo Maduro, porque sabe que até o dia 10 de janeiro, quando termina o mandato do Maduro, o governo Maduro cairá, ruirá, né, de fato ruirá. E, na minha opinião, a prisão injusta do Edmundo Gonçalves vai nesse sentido, vai trazer mais fogo, né, para esse conflito social que está tendo na Venezuela e, no meu entendimento, vai pressionar ainda mais o governo Maduro. E a tendência é o governo Maduro perder, né, e voltar à democracia na Venezuela. É importante destacar, Marinho, que nós temos duas opções, né? Resolver a questão da Venezuela pela via institucional, que é a via que eu acredito, né, piamente. Por isso que eu venho falando aqui inúmeras vezes que o Maduro iria perder as eleições no voto, e de fato perdeu. E a outra opção é ter uma revolução popular na Venezuela. Eu não acredito nessa via. Acredito que vai ter que ser uma via negociada. E esse tempero que o Maduro colocou em prender o Edmundo Gonçalves, é bom lembrar que, só para as pessoas entenderem, né, a legislação da Venezuela ela é muito clara ao falar que as pessoas, quando são intimadas a comparecer perante a justiça, tem que estar explicitado se ela vai como testemunha, como acusada ou como especialista, né? O Edmundo Gonçalves não foi, né, intimado e não foi declarado no documento qual era a função que ele estaria indo perante a justiça. Exatamente. Né? Então, ele se negou aí 3 vezes porque o pedido de encaminhamento para ele na justiça foi ilegal, né? E agora o Maduro quer prender ele, né? A justiça que se submete ao Maduro. E, no meu modo de ver, isso vai fazer com que o Maduro caia, vai acelerar o fim do governo Maduro. Mota, quero te ouvir também pelo seguinte, o próprio Edmundo Gonçalves veio a público nessa terça-feira se manifestando pela primeira vez e disse ali, de uma forma até bem tranquila, ali num comunicado, ele escreveu que precisamos das atas e não de ordens de apreensão. Não poderia ser mais claro do que isso. Agora, é impossível a gente não remeter diretamente ao auge ali da União Soviética do Stalin, por exemplo, que fabricava acusações contra opositores para servir de pretexto para tacarem eles num gulag e os silenciarem. Quando a gente acha que isso é uma coisa distante, nos livros mofados de história, a gente vê que Maduro é o sujeito capaz de trazer isso para a nossa vizinhança em pleno 2024. O que você acha?
Marinho, eu quero dizer primeiro que é uma honra participar de um programa que abre citando Lord Acton e agora você fala dos tribunais de Stalin. Olha, Morning Show cada vez melhor, parabéns a você. Tamo junto. Eu queria chamar a atenção por um ponto. O Ministério Público da Venezuela pediu que a Justiça emita um mandado de prisão contra Edmundo Gonzalez. Se a Justiça emitir um mandado de prisão, queria fazer uma pesquisa. Vamos supor que a Justiça venezuelana bolivariana emita um mandado de prisão. Você, espectador, que está nos assistindo, ou ouvinte, você acha que Gonzalez deveria ser preso? A gente tem que refletir sobre isso, porque nós ouvimos recentemente, nos últimos dias, uma frase repetida à exaustão. Decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Então, vamos prestar atenção nessa declaração que eu vou ler aqui. O juiz está obrigado a aplicar a lei. Um cidadão que respeita a democracia, a república, a Constituição e as leis jamais pode recusar uma convocação judicial. Vocês querem dar um palpite sobre que autoridade deu essa declaração? Eu vou... Vai que é já vou dar um spoiler. Nicolás Maduro. Eu acho que a gente tem que parar diante dessa notícia e refletir. Jess, excelente bota como sempre. Jess, eu fiquei lembrando até de um filme daqueles que sempre são reprisados aí na TV, que é aquele V de Vingança, com aquela famosa máscara que inspirou até as jornadas de junho de 2013 aqui, naquela ebulição social que a gente viveu. E basicamente era o governo daquele contexto fictício inventando acusações, fabricando ideias para servir de pretexto e cortar todo tipo de dissidência. Então, pelo visto, é a vida imitando a arte nesse caso. Algum detalhe mais específico sobre o caso do Edmundo Gonzalez olhando adiante? Alguma previsão sua? O caso do Edmundo Gonzalez começa muito antes e a gente precisa lembrar que a ditadura na Venezuela não nasce agora. Ela nasce lá em 2013. A Venezuela, nós assistimos, inclusive como brasileiros, um governo que foi conivente com o governo, tanto do Chávez quanto do Maduro, matarem a democracia mais antiga da América do Sul. E agora a gente está vendo a prova final e cabal disso. Mas a realidade é que nós precisávamos ter endereçado várias dessas questões, e aí me refiro especificamente à postura de presidentes anteriores, mas também à postura do Itamaraty, anteriormente. Desde 2013, o Maduro vence eleições que são questionáveis. Eleições essas onde os opositores acabam sempre perseguidos, presos e até mesmo expulsos de seu próprio país. E aqui a gente vê o final do absurdo, que é quem realmente ganhou a eleição está sendo convocado, está correndo o risco de ser preso, de ser silenciado de vez. Nós vimos uma mulher não poder concorrer de maneira arbitrária, a gente precisa parar de passar pano para ditador. Parem de passar pano para ditador. E aí, eu não vou na linha do diálogo e da diplomacia do PP em vários sentidos, porque esse diálogo, ele precisava ter acontecido em 2013. Esse diálogo, ele precisava ter acontecido em 2016. Agora é tarde demais, já tem todo um aparelhamento do Estado, de tudo, de tudo e de todos. Então, a gente precisa se unir para, de fato, desestabilizar de vez o governo do Nicolás Maduro. Sem dúvida alguma. Agora... Enfim, a história deixa lições, né, mano? E claramente a Venezuela está seguindo à risca essa cartilha que eu trago à memória aqui, por exemplo, Robert Mugabe. Quantas vezes ele não minou o processo eleitoral para se perpetuar no poder no Zimbábue? A própria eleição no Irã em 2009, lembra de Mahmoud Ahmadinejad? Lembra? Amigão de alguém que eu conheço. Muito amigo. Pois é. Ele também, em 2009, assim, destruiu o processo eleitoral para se manter no poder. Isso. E além da perseguição a jornalistas, é quase que a receita perfeita, com todos os ingredientes mais nefastos de como ser um ditador em pleno século XXI. O que você acha? Exatamente. Foi um processo construído com muitos plebiscitos no meio do caminho, com muitos rituais teatrais de escuta da população, na verdade, de forma direcionada. Isso é muito importante para que a gente entenda, de fato, o que é democracia. Democracia não é apenas
participar de um ritual de ir até as urnas. É claro que o momento eleitoral é muito importante, especialmente desde que ele seja limpo, transparente, confiável. Isso é essencial. Mas uma democracia real se constrói com muito mais elementos do que apenas o processo eleitoral. É preciso ter liberdade de expressão, imprensa livre, direito à oposição, liberdade de associação, ou seja, a possibilidade de você se juntar com quem você bem entender para falar sobre o que você bem entender. Isso é essencial numa sociedade livre que precisa também ter uma sociedade civil ativa, ou seja, essas múltiplas iniciativas de liberdade de associação e expressão precisam se dar com agilidade, com possibilidade livre na sociedade. Um governo que sufoca a sociedade civil é um governo autoritário e antidemocrático, mesmo que referendado pelo ritual das urnas. A gente precisa ter isso muito claro, porque o cultivo de uma democracia, a construção de uma democracia é penosa e ocorre no dia a dia. Ocorre, sobretudo, com o cultivo da disposição de respeitar a opinião do outro. Quando você acha que o melhor caminho para lidar com quem discorda de você é buscando silenciá-lo, prendê-lo ou acabar com a possibilidade dele defender uma ideia diferente da sua, você está destruindo a democracia também. Na preparação do programa de hoje, o Mano até sugeriu aqui que a gente repercutisse, e assim a gente vai fazer agora, Palumbo. É mais um ingrediente que parece, que reforça o quanto o absurdo, na sua mais pura essência, está completamente naturalizado na Venezuela nesse momento, na medida em que várias agências de informação locais estão recorrendo à inteligência artificial para ali formar hologramas de apresentadores para poder passar as notícias, claro, com a versão oficial chavista do governo Maduro. Agora, fica para mim gritante, né, mano? A contraposição entre a inteligência artificial dos apresentadores e a burrice natural do próprio ditador. O que você acha? Exatamente. Está sendo um artifício em função da inúmeras quantidades de prisões que foram efetuadas contra jornalistas. O que está ocorrendo? Agências independentes estão, no lugar de expondo o rosto de pessoas de carne e osso que poderiam, eventualmente, vir a ser novas vítimas do regime, com prisões, torturas, eventualmente até mortes, estão usando como artifício o uso da inteligência artificial. Então, criaram dois personagens que quem nos acompanha na TV pode ver na tela, entre eles um homem sorridente com a camisa de flanela, que se chama El Pano, que quer dizer o amigo, né, em espanhol, na gíria venezuelana, e uma mulher que se chama A Garota, né? Ana Paulo, quero muito ouvir tua opinião também, porque, sinceramente, eu não vi uma pessoa odiar tanto um Edmundo desde o Romário nos anos 90, sinceramente. É que ele sabe que ele perdeu as eleições, né? Não apresentou a ata. Eu gostaria muito que o PP tivesse razão, mas, infelizmente, não vai ser na base do diálogo, não. Eu sou favorável à opinião da Jess. Não adianta, ele é um ditador, ele não vai se entregar, né? Porque, aliás, tem até mandado de prisão contra ele. Ele não vai querer largar o osso, ele vai ficar resistindo, prendendo opositores. E o Brasil aqui, calado, inerte, passando pano. Isso é muito triste, porque as pessoas que se dizem democratas, que lutam pela democracia, eles estão vendo esse abuso aí. Milhares de pessoas presas, gente sendo perseguida. E agora, essa notícia aí de que eles querem decretar a prisão de Edmundo Gonzalez. Isso é absurdo. O poder judiciário lá é corrompido, o Ministério Público é capacho do Maduro e a América não pode ficar silente diante de tantos absurdos que vem acontecendo ali na Venezuela. Acho que é o gancho perfeito para a gente trazer mais um detalhe aqui, inclusive, que nessa tentativa toda generalizada de conter aí os arroubos cada vez mais alucinados de Nicolás Maduro, o próprio Estados Unidos da América apreendeu o avião presidencial da Venezuela que estava ali situado na República Dominicana. Inclusive, as autoridades americanas, Paulo, estão ali alegando que a aeronave foi comprada ilegalmente por meio de uma empresa fantasma e também contrabandeada, é claro, para fora do território americano. É uma pena que ele não estava dentro do avião, né? Para ser preso também, né? Muito bem colocado. Mas, Mota, arredondando a bola aqui antes da gente seguir adiante aqui, claro,
Não dá para a gente ficar se divorciar desse tema e achar que é algo muito distante e achar que isso não pode, em algum grau, ser replicado aqui na vizinhança. Eu só fico realmente abismado, como lá o sujeito ganha a eleição e bate na cadeia. Aqui, pelo visto, o cara ganha, bate na cadeia e ganha a eleição. O que você acha? Marinho, tem gente que acha que a Venezuela, Maduro, é uma espécie de canário nas minas de carvão. Você conhece essa história? Antigamente, nas minas de carvão, eles colocavam um canário para detectar a presença de gases venenosos. Então, para evitar que os trabalhadores morressem, você ficava de olho no canário. Se o canário parar de cantar e morrer, é porque tem gás venenoso aí. Então, o Maduro serviria assim como uma espécie de sistema de alerta. Olha, se o Maduro está fazendo e está colando, está dando certo, vamos embora. E aí tem essa notícia que, eu confesso, me surpreendeu, essa apreensão do avião do Maduro. Achei uma coisa muito fora de contexto, achei o timing muito interessante. O Maduro já tem uma recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça dele, feita pelo Departamento Antidrogas americano. Essa recompensa já está aí há muito tempo. Em 2017, 2 sobrinhos da mulher dele foram presos em Nova York, condenados por tráfico de drogas, depois foram trocados numa troca de prisioneiros, e agora houve essa apreensão e declarações de autoridade americana. Olha, teve uma declaração aqui, acho que foi do procurador-geral, disse: há venezuelanos que não podem nem comprar um pão. E aí você tem o presidente da Venezuela viajando em um jatinho de luxo. Isso envia uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei, ninguém está acima do alcance das sanções dos Estados Unidos. Eu achei curioso o timing desse episódio e a clareza dessa mensagem. Para você que está também, claro, nos assistindo, nos acompanhando, já a gente vai mergulhar de cabeça, meter a mão nessa cumbuca da corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo, fazendo aqui o raio-x de todos os principais candidatos. Sem antes, claro, eu quero te ouvir, Pepe, também, pelo seguinte: o ânimo do eleitorado, do povo americano como um todo, é de completo repúdio a qualquer aventurismo bélico, de mais guerra, de mais intervencionismo em terras distantes para implantar a tal democracia no modelo americano em territórios que simplesmente não têm esse DNA compatível para realmente viver numa democracia forte e pujante. Tem muito ceticismo nesse sentido, tem a jogada do petróleo, muito interesse em jogo. Você acha que numa possível vitória de Donald Trump, algo nesse sentido poderia voltar? Dado que o Biden, em determinado momento, fez aquele pacto pela democracia com a Venezuela, que foi só para inglês ver, e reduziu as sanções ali no petróleo venezuelano? Não, Marinho, a tendência dos Estados Unidos é, com certeza, ser pragmático na política exterior, né? É bom lembrar que o próprio Biden, né, e o próprio Trump, né, anteriormente ao Biden, voltou a comprar petróleo na Venezuela, né, mesmo com as sanções, né? Eles sancionaram a Venezuela e, ao mesmo tempo fizeram uma relativização sobre o decreto sancionatório, falando que as empresas norte-americanas poderiam sim comprar petróleo da Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos precisa do petróleo venezuelano e é o que vai pautar a política exterior dos Estados Unidos, é o pragmatismo, como pauta a política exterior em todos os países do mundo, né? E tem um ponto que eu queria colocar aqui, Marinho, em 2024, né, nenhum país do mundo, né, tirando, quem a gente sabe, Rússia, China e outras ditaduras menores da América Latina, né, não olha para o que acontece na Venezuela e vê com ressalva a ditadura do Maduro, né? O Brasil, por exemplo, junto com o México e junto com a Colômbia, né, não reconheceram as eleições da Venezuela. Isso é muito. Então eu entendo que realmente está se caminhando por uma negociação diplomática entre esses países, o Maduro e a oposição. E o caminho, Marinho, é por aí, né? Não é dando pancada na Venezuela, que tem milhares de miseráveis, né, na população da Venezuela. O ditador pode dar pancada no povo. A pobreza e a miséria da Venezuela está aumentando cada vez mais. O vai ser preso, não é Pepe, e você continua dizendo que a negociação institucional está todo vapor. Tem negociação com o bandido. O presidente eleito vai ser preso. Eu te dou vários exemplos, inúmeros exemplos
de líderes dos países que foram presos e votaram como presidente da República. Te dou vários exemplos. Mas por isso que eu falo e volto a colocar que, na minha opinião, o fato do Edmundo Gonzalez ser preso arbitrariamente por Maduro vai só reforçar e catalisar o fim da ditadura Maduro. A aposta do PP é com a cabeça do Edmundo Gonzalez. Eu posso citar várias pessoas que foram presas e morreram. Vamos matar na cabeça do diabo. Um de cada vez, rapidamente, muito ainda pra gente trazer aqui. Tenso quando eu começo a falar, é impressionante, mas bonitinho. Falou bem, Pepe. Eu adoraria, desde o começo, que o PP estivesse certo. Eu adoraria que o resultado eleitoral tivesse vindo o PP antes dizia que o processo eleitoral era transparente e confiável. Aí, de repente, deixou de ser. Porque o candidato Eu falei que o Edmundo Gonzalez ganharia as eleições e que da forma... E falei o seguinte, que é impossível você fraudar as urnas eletrônicas na Venezuela, porque o processo eleitoral da Venezuela é transparente, sim. Aí o que fez a Comissão Nacional Eleitoral... Tanto é, mano, que você tem que me reconhecer que até agora o Maduro não apresentou as atas de urnas que dá vitórias para ele. Mas porque não são fraudáveis. O CNE, sem apresentar ata nenhuma, declarou vitória. O que reforça, claro, mano. O que mostra que o regime fraudou a eleição. O que eu tô falando pra você o discurso oficial é de fraude, sim. Não colou esse discurso do CNE. Mas houve uma fraude. Não colou. Por isso que a ditadura do Maduro tá acabando. Senhores. E por isso que eu vou estar certo. Você tem que vir aqui reconhecer que eu aceitei, mano. Se cair, e você errou mais uma vez. O tempo inteiro. Eu reconhecerei. O que estamos vendo até agora. O que estamos vendo até agora é um fortalecimento da ditadura de Nicolás Maduro. Até o Brasil com mortes. Um de cada vez, por favor. Fortalecimento com mortes. Deixa o mano falar um pouco. Isso é enfraquecimento, mano. Meu Deus do céu. Quando o governo tem que... Por favor. Quando o governo tem que endurecer para se fazer valer, isso é enfraquecimento. Não é endurecimento nenhum. Não é fortalecimento nenhum. O que aconteceu na China após o massacre da Praça da Paz Celestial? O fortalecimento da ditadura por anos e décadas. Como aconteceu em Cuba depois de diversas manifestações. Morte de opositores, prisão de opositores e manutenção do regime por décadas a fio. Infelizmente, para nossa tristeza, tá pegando o que se mostra na Venezuela neste momento é esta direção. É uma direção do regime ampliando a sua repressão, prendendo o seu povo, matando opositores, prendendo o presidente eleito. Ele vai matar o Edmundo Gonzalez dentro da cadeia. Para acabar logo isso aí. Ele vai mandar matar ele dentro da cadeia. Pepe, a gente gostaria que você tivesse razão, mas não dá pra a gente negociar com um cara que tá fazendo todas essas barbaridades. Ele prendeu criança. Ele tá fazendo coisas de terroristas. A gente vai seguir aqui. Antes da gente... Só um comentário bem rápido. A gente vai bem rápido. Eu vou direto com você, Jess, sem antes fazer um rápido break para você que tá, claro, aqui acompanhando esse Morning Show agitado de terça-feira aqui, debates acalorados, mas, claro, muito necessários para entender o que tá pegando lá na Venezuela. 10 horas e 26 minutos, daqui a pouco a gente volta. E para você que segue aqui nos assistindo, evidentemente, Jess... No final do dia, essa eleição não é a primeira eleição fraudada na Venezuela. E este é o ponto que o PP teima ignorar. No dia que o PP disse que o Edmundo ia ganhar, eu falei, ele pode ganhar, mas ele não vai levar. O problema dele não é a vitória em relação ao voto popular. O problema dele é que existe uma estrutura de Estado com os militares aparelhados, com um sistema judiciário que não dá uma decisão contrária ao governo desde, se não me engano, 2004, que com certeza protegem o entorno do chavismo, o Nicolás Maduro. E a lógica, PP, é que, infelizmente, nós estamos vendo uma pessoa inocente, um guerreiro da liberdade, e acabar indo pra cadeia. E que a gente não deve achar que é isso que vai derrubar o regime. O que vai derrubar o regime é a gente ter uma postura mais direta de crítica e combate ao Maduro. Vamos lá. Podemos seguir adiante. Só um ponto aqui que é importante, Maria. Rapidamente, então, Rapidamente, vamos lá. Sempre te dou não dá para comparar as eleições da Venezuela do passado com essas eleições de 2024. Em 2013, né, o Capriles perdeu com uma margem pequena de votos e nas outras eleições a oposição não quis participar. O Maduro participou sozinho.
Não teve fraude contra o Maduro, contra ele mesmo. Guaidó. Então Guaidó é outro caso. Guaidó, é uma questão eu não tô falando parlamentar. só de 2013. Desculpa, não teve eleição no Guaidó. Teve eleição pro Guaidó? Não, mas a Não grande teve questão eleição é... uma decisão Então, assim, do Congresso. Exato. Então vamos lá. Quando você Tá baixa... errado. Senhor, é o seguinte, a gente Deixa ou eu fala acabar um de cada falar, vez. gente. Eu ouvi Calma. você falando, deixa que eu faço falar. Um de cada vez, senão não tem como. O pessoal da rádio é um desserviço. Vamos ouvir um de Eu cada sei que é vez. difícil Vamos você lá. ser desmascarado aqui pela história da Venezuela, né? E não dá pra ficar ouvindo, né? Mas assim, Pepe, quando você vamos pega, lá. por exemplo, 2013, né, o Capiles perdeu por uma pequena margem de voto. Nas outras eleições, a oposição não se colocou no processo eleitoral na Venezuela. Essa foi a primeira eleição eleitoral que a oposição quis acertar, que aceitou participar do jogo eleitoral da Venezuela. Então, essas eleições, as primeiras eleições, está claro que houve fraude. Tá E não dá claro. para você colocar, mano, China, colocar Cuba, né? Vem mais perto aqui. Compara, por exemplo, com o Chile. Chile, o governo Pinochet caiu por meio de uma negociação. Brasil, por exemplo, a ditadura militar do Brasil caiu por meio de uma negociação Sabe o que aconteceu? entre a ditadura e as Vamos lá, forças Pepe, sociais Pepe, democráticas. por favor, vamos distribuir a bola aqui. Peço tua ajuda também. Sabe o que aconteceu também no governo Pinochet? Prendeu opositores e jornalistas para conter qualquer tipo de dissidência e resistência. Mas pegando aqui a No expressão final, que o não, PP... no final teve. Não, peraí. Acabou. Toda ditadura Vou é pegar ruim, uma toda expressão que você ditadura usou. mata a gente, Já que você Marinho. falou, já que você falou em Mas eleição... sabe como é que funcionou no Chile? Não é PP Eu preciso Show, seguir. PP. Sabe como é que funciona no Chile? Querido, depois a O gente, fim da ditadura a gente do Pinochet? mergulha. Você sabe que a nossa Sabe produtora como é que aqui adora funciona? quando a gente mergulha em filigranas históricas, né? Vamos focar Sabe, aqui no né? dia a dia, canal de notícias e ficar em cima do lance aqui também.